É isso aí. Em nome da ANEP, nós queremos dar uma boa noite, um bem-vindo a todos. Tá, ok? Eu sou o professor André Azevedo, responsável pela parte de benefícios e do financeiro da ANEP. E agora eu quero passar a palavra para a Flávia Lerbach, que é a moça das palavras aí, junto com a Amanda, né? É um prazer receber todo mundo. Esse webinário ele foi muito requisitado, né, André? Pelas escolas. E é um prazer receber todo mundo, fazer esse evento na data de hoje. E, em nome da ANEP, a gente agradece a presença de todo mundo, né? E a Amanda vai falar um pouquinho, né, Amanda? Você já quer falar? Só uma observação, eu recebi aqui quase 2 dezenas de mensagens pedindo a gravação desse evento. Então, muitas pessoas que estavam interessadas em participar conosco não podem, por algum motivo, no momento, e vão acompanhar a posteriori. Tá ótimo, André. Está sendo gravado, sim. A gente, logo após, a gente disponibiliza para a ANEP, e a ANEP vocês divulgam para o pessoal. Esse é um horário, de fato, né, pós-trabalho, a escola está fechando, tem muita coisa acontecendo, então, às vezes, a gente acaba se planejando e não conseguindo entrar. Mas eu já vou passar a palavra para o palestrante, que eu vou apresentar aqui, mas esse é um evento que a gente fica muito feliz em fazer em conjunto, a ANEP, com as escolas presbiterianas e o Edify, nós que somos o parceiro oficial da ANEP, né, então a gente vem construindo esse trabalho aqui ao longo de 2021 e teremos muitos outros eventos. Não queria tomar muito tempo, porque não é para que a gente fique falando aqui, queria mesmo chamar o nosso palestrante, apresentar. Flávia, quer apresentar? Eu apresento. Eu acho que, como eu estou do celular aqui hoje, se você quiser apresentar daí, eu te apoio daqui, a gente vai falar. Tá ótimo. Então. Tá bem. Então, a gente teve esse webinário muito requisitado pelas escolas presbiterianas, e quem vai estar aqui com a gente, já está aqui no link, é o Luiz Fernando Bastos, que vai falar sobre gestão financeira escolar. Ele é sócio-diretor da Ágil Consultoria em Treinamentos e especialista em gestão financeira. Então, ele vai conversar bastante sobre estratégia empresarial, gestão comercial e plano de negócios, porque é um tema muito importante nas escolas, né, como qualquer outra empresa, e que a gente precisa ter esse olhar, principalmente agora, já na virada aí para o próximo ano letivo. Então, por favor, palestrante. Luiz Fernando. Boa noite para todos. Boa noite, Amanda. Boa noite, André. Boa noite, Flávia. Prazer estar vendo Flávia aí. Eu acho que a Amanda esteve comigo no outro evento da Edify. Foi, Amanda? Foi eu mesma. A gente já está se encontrando. Memória está boa ainda, viu? Ainda está funcionando. Tá boa. Boa noite a todos que puderam estar aqui online, né, participando, e um abraço grande para aqueles que vão assistir depois a gravação. Nós vamos ter alguns minutos de prosa aí. A Amanda puxa a minha orelha por causa do tempo, se for preciso. Quanto tempo que eu tenho, Amanda? Temos 30 minutos, 40 minutos. Vou me esforçar para ficar nesse tempo aí hoje, porque tem um bocado de assunto. Mas uma coisa importante, eu posso começar já, né, Amanda? Pode. Então, eu vou compartilhar minha tela com vocês, porque a gente quer conversar sobre um conteúdo muito importante, que é exatamente algumas coisas que aconteceram em 2021, mas principalmente aquilo que a gente precisa e pode fazer para 2022. Minha tela está aparecendo aí? Assim, Luiz. Então, tá bom. Vamos lá. Eu acho que essa tela aqui que é Edify, eu quero primeiro agradecer aí a Edify, mais uma vez, a oportunidade de estar com vocês, parabenizar pelo trabalho que vocês estão fazendo junto às escolas, né, agregando conteúdo para as escolas, que isso vai ser uma coisa, uma coisa já fundamental para o dia de hoje, vai ser uma coisa mais fundamental ainda para os próximos anos que estão se aproximando aí. Agradecer à Associação Nacional das Escolas Presbiterianas pela oportunidade também de estar conversando com vocês, e a gente espera realmente que seja um evento que agregue bastante para todos. Vamos lá. Eu adorei essa tela. Eu acho que eu meio que me apaixonei por ela, porque a gente acha que a gente trabalha com criança o tempo todo. Quando a gente fala que a gente acha que a gente trabalha com criança o tempo todo, é porque
Meu primeiro emprego, e se eu contar em que ano foi, eu vou revelar a minha idade, eu não desejo fazer isso agora, foi numa escola. Eu tinha lá meus 16, 17 anos, foi inclusive nesse emprego que eu conheci minha esposa, com quem eu estou casado há 32 anos. Né? E depois de ter trabalhado nessa escola, eu saí, fui trabalhar no mercado financeiro, outras coisas fui fazer, mas engraçado que eu não perdi a raiz, né? De escutar os risos, de escutar o horário da sirene da escola, as crianças, e uma coisa que essa tela me trouxe foi exatamente a ideia de que a gente pode crescer junto, né? A gente precisa fazer esse movimento realmente de crescer junto. Ele é um movimento muito importante. E não simplesmente observar as crianças crescendo. A gente pode fazer realmente um trabalho de crescer junto com elas. Acho que a gente sempre fez. A gente só precisa relembrar algumas coisas. Novamente agradecendo a Edify. A gente vai falar sobre a gestão financeira escolar e o planejamento para 2022. A Amanda já fez a gentileza de cantar meu currículo, então não vou repeti-lo. E esse aí é a nossa agenda de hoje. É por esses temas que eu pretendo passar com vocês, me aprofundar um pouco mais em alguns, e no final ver se a gente consegue aí desenvolver alguma conversa, alguém quiser perguntar alguma coisa, discutir. Aí a Amanda e o pessoal da Edify, o pessoal da NEP, ver como vai montar isso. Bom, quando a gente fala de cenário, quando a gente quer falar sobre alguma coisa que está à frente, alguma coisa que está por vir, eu acho fundamental precisamos juntar um ponto, tem que ter um ponto de equilíbrio, né? Tem que ter uma média das coisas. Então, a gente precisa pegar aquilo que é mais pessimista, que está em vermelho, aquilo que é mais otimista, que está em azul, você divide por 2, faz uma média disso daí e chega a uma possível realidade, né? Aquilo que tende a ser o que deve acontecer naquele período, naquele cenário que você está desenhando. Então, quando pensamos assim, e aí a gente vê que aqui 2022 eu já deixei em azul e deixei 2021 em cinza, já meio apagadinho, é porque, se eu for considerar 2021, o que é fato? Né? O que a gente tem para olhar sobre 2021? Escolas particulares perdem 1/3 das matrículas na pandemia. Número de alunos transferidos para a rede pública em São Paulo cresce 44%. Migração para as escolas públicas cresceu 30%. Eu acho que todas as escolas particulares, seja em qualquer lugar que seja do Brasil, elas têm esse sentimento da perda, de quanto é que foi que realmente migrou forçosamente para a rede pública, porque os pais perderam a fonte de renda, os pais, por conta da pandemia, perderam o emprego. Então, todo mundo já sabe que isso é um fato. Isso é indiscutível. É pegar na ponta da caneta e fazer a conta de quanto é que migrou, quantos alunos deixaram de estar com a gente no dia a dia em função realmente da queda econômica que houve e de todo esse cenário horroroso de pandemia que realmente a gente vem passando. Por outro lado, a gente tem que olhar esse cenário também e parar para pensar o seguinte: essas pessoas não desapareceram. Forçosamente pela crise econômica, eles se transferiram momentaneamente, a gente quer acreditar que sim, para uma escola pública. E isso eu tive um depoimento recentemente de uma pessoa que eu estava fazendo uma live, e ela que estava interagindo comigo para poder começar o processo, e ele falou comigo assim: olha, eu transferi meu filho para a escola pública porque minha esposa perdeu o emprego, só ficou com a minha renda e a gente não teve como bancar. E eu falei assim: mas você pretende trazer de volta? Assim que possível. Foi a resposta que ela me deu. Então, a gente precisa identificar quantos neste grupo que nós perdemos têm desejo de voltar. Na nossa região de atuação, quantos teriam interesse em retornar para essa escola particular? E como é que a gente pode criar estratégias para viabilizar esse retorno, para convidar essas pessoas a voltarem para o nosso meio? Né? Porque isso tudo vai voltar. Né? Essa pandemia, à medida em que as pessoas estão sendo vacinadas, à medida em que a ciência está aprendendo a trabalhar e salvar vidas, né, com isso tudo, a gente percebe que em algum momento isso tudo, as coisas vão voltando, né, estão voltando. Então, diante desse cenário, uma coisa que a gente tem aí para 2022, aí tem o cenário pessimista de 2022. Observe que 2022 está vermelho. Ou seja, eu estou olhando agora o pior cenário para 2022. O Banco Mundial prevê que o mercado de trabalho no Brasil vai sofrer pelos próximos 9 anos. Ou seja, nós vamos passar 9 anos ainda em decadência de trabalho, uma luta danada, subemprego, né? Pessoas tendo que empreender por necessidade. O Banco Mundial prevê que em 9 anos a gente ainda passaria por uma situação dessa. Por outro lado, o desemprego no Brasil fica em 14,6% e atinge 14 milhões de pessoas.
Queda na renda e aulas remotas levam os pais a tirar os filhos das escolas particulares. São notícias que falam desse momento nosso de hoje e que são notícias que a gente precisa trabalhá-las também para 2022. A gente não pode deixar isso de fora da equação. Ou seja, nós ainda estamos numa crise, nós ainda estamos num cenário de incerteza, nós ainda vivemos uma realidade hoje em que nem tudo que a gente vai colocar aqui existe uma certeza que você possa cravar, aquilo ali vai acontecer, aquilo dali vai virar fato, vai virar uma realidade. Mas a gente precisa ponderar de novo entre otimismo e pessimismo em que região que a gente vai ficar. Então, não pode descartar essas notícias mais negativas. Que, por outro lado, também tem um 2022 mais azulzinho. FGV prevê redução no número de desempregados até o fim do ano. Brasil gera 1,5 milhão de vagas de emprego formal no primeiro semestre de 2021. E o mercado de trabalho melhora em maio. Mas diz que a recuperação deve demorar um pouco. Ou seja, nós tendemos, quando a gente vai olhar esse cenário aí, em que junta o pessimista com o otimista, nós temos muito cenário carregado ainda do que a gente passou em 2020 e 2021, mas uma perspectiva otimista de que o emprego volte aos poucos. Ele começa a retornar aos poucos e a economia dando sinais claros de recuperação. Então, a gente chega aqui, a esta tela, em que diz o seguinte para a gente, que se você analisar tudo, a gente tem uma previsão de crescimento de PIB esse ano de 5,27%. Esse dado foi atualizado sexta-feira pelo Banco Central, sexta-feira agora. Um crescimento de PIB de 5,27% é coisa pra caramba. Isso daí é que a economia estava tão estagnada, que agora que ela está voltando, é só você observar, retira das entrelinhas de algumas mídias e de alguns noticiários algumas informações. Que vocês vão ver ali, que você vai ver o público voltando para a rua. Não é que não há concordância sobre o modo como está voltando. Não estou discutindo isso. Mas as pessoas estão voltando para o mercado consumidor, para os shoppings, para os grandes centros de varejo, com uma necessidade muito grande de consumir. Alguns bens, entre eles automóveis, por exemplo, estão em falta, porque a demanda, a procura está tão grande, a procura por turismo. As pessoas que sempre viajaram estão ansiosas para fazê-lo de novo. Então, tudo isso, quando você coloca isso tudo no liquidificador e bate, você chega à conclusão que o mercado PIB deve crescer 5,27%, que é um número muito grande. Em compensação, a gente também está com uma inflação projetada muito alta. Tá? Não é um ponto que eu vou entrar, mas é um ponto que para vocês é relevante, por causa do reajuste das escolas, planilhas que vocês fazem. Tá? Aí tem o câmbio e a Selic também, que a Selic deve fechar em alta até em função do IPCA. Mas o que a gente precisa fazer com isso tudo que eu acabei de colocar? Bota no liquidificador e bate. A gente precisa juntar as mentes brilhantes que a gente tem na escola. A gente precisa reunir aquelas pessoas do nosso conselho, e não tem conselho pedagógico, conselho financeiro, não tem um nome, são as pessoas com as quais a gente normalmente se aconselha para montar nossos planos, e a gente precisa juntar alguns especialistas de mercado, tá? Algumas opiniões mais aprofundadas de mercado, para poder, então, desenhar qual é o cenário que a gente vai enfrentar em 2022. Qual o momento de fazer isso? É agora. Ah, mas é agora porque o Luiz Fernando, professor, consultor, está dizendo que é agora. Não estou dizendo que é agora, o mercado diz. Se vocês pegarem as grandes empresas do mercado, aquelas que com dificuldade, mas que com com muita maturidade vem navegando na crise, elas fazem o planejamento delas para o exercício sempre entre junho e outubro. Então, a gente está realmente no período de construção de um planejamento para o ano que vem. É esse momento que a gente tem que sentar e fazer todas as contas do que a gente pretende fazer e como pretende fazer. Até porque, vamos voltar lá ao Luiz Fernando, que começou a trabalhar em escola com 17 anos de idade, mas que durante muitos anos trabalhou no mercado financeiro e teve escolas como cliente. Se a gente perder, e aí vocês me corrigem se eu estiver falando alguma bobagem, eu acho que não estou. Se a gente perder, e quando eu falo a gente, eu estou me colocando como escola, se a gente perder o período de matrícula no começo do ano, o que entra ao longo de todo o exercício de 2022 não entra, pinga. Ou você faz um trabalho muito bem feito no final do ano e começo do ano, para poder encher a casa, né, com qualidade, colocar os alunos para dentro da escola. Se você perder esta etapa, depois, ao longo do ano, que você conquista são coisas menores, importantes, relevantes, sim, mas são menores. Então, a gente precisa estar preparado e fazer esse movimento agora. E aí, uma coisa curiosa é que a gente faz. A gente se prepara para comprar um carro, a gente estuda o preço, vai ao mercado, olha tudo, vai lá na poupança, vê se tem dinheiro para comprar o carro.
A gente faz esse mesmo esforço para comprar uma casa, só que um pouco mais robusto, né? Porque uma casa é um investimento muito maior, a gente não vai ficar trocando de casa igual troca de carro, então tem que fazer, né, uma conversa maior, discute com a esposa, discute com a família, pega conselho dos pais. A gente faz esse mesmo trabalho para escolher com quem a gente vai passar a vida toda, vai casar, vai construir família. A gente faz todo esse esforço de análise, de estudo, de consideração, mas na hora de fazer o planejamento para a escola, a gente às vezes não faz isso. A gente passa direto. E quando vê, chegou 2022, e agora? Não sei, agora vamos fazer a mesma coisa que a gente fez nos outros 2 anos, 3 anos, e ver se vai dar certo. Não funciona desse jeito, né? Eu quero dizer a vocês até que pode até acontecer de funcionar, mas eu acho que está deixando vaga aí para o acaso. E tem uma música que diz que o acaso vai nos proteger. Eu, particularmente, não gostaria de deixar na mão dele. Então, a gente vai conversar muito sobre 2022 agora. E qual é o nosso objetivo para 2022? Cada um de vocês que está agora me escutando tem um objetivo. Poderia ser esse: passar de 400 para 600 alunos. É um belo crescimento. Você sair de 400 alunos na sua pequena escola para 600, está botando uma base de mais 200 alunos. Mas também eu quero aumentar a minha receita em 20% com esses novos alunos. Quero reduzir a perda em 50%. E quero cortar os custos em 5%. Isso tudo vai ser verdade? Pode ser que sim, pode ser que não. Mas se você simplesmente sair escrevendo isso no papel, o papel aceita tudo. Tudo que você escrever, se não tiver uma lógica por trás disso, ou seja, se não tiver um encadeamento lógico por dentro das suas promessas daqui, você pode estar construindo aí um castelo de areia. Ele vai se levantar, vai ficar bonitão, porque o papel aceitou, está bonito, eu vou crescer de 400 para 600 alunos. Mas se não houver uma lógica nesse crescimento, pode acontecer isso. Luiz, nós gostamos muito da conversa que você teve com a gente, eu assisti a gravação depois. Poxa, que bacana. Eu tenho um desafio para você, Luiz Fernando. Passa a minha escola de 400 para 600 alunos. Se você só me der esse desafio, eu boto os outros 200 alunos ao preço de R$1 por mês. Você concorda que eu atingi o desafio? Eu consegui botar mais 200 alunos na sua escola. Ah, mas peraí, você não está me dando resultado. Você não falou que você queria resultado, você só queria de 400 para 600. Isso eu fiz. Você não falou que você queria resultado. Você não falou que você queria aumentar sua receita em 20%. Você não falou que você queria reduzir sua perda. Você não colocou nada disso. Então, o plano, ele é muito maior do que simplesmente escriturar que eu quero passar de 400 para 600. Às vezes é melhor ficar com os mesmos 400 com qualidade. Às vezes é melhor descer para 350 com qualidade. Por exemplo, sem inadimplência. Já pensou zero inadimplência com 350 alunos? É melhor do que 600 com 50% de inadimplência. Porque você ainda vai ter dor de cabeça de resolver a inadimplência. Então, este é o momento da gente parar, sabe, dar aquela respirada profunda e olhar para essas coisas e falar assim, mas como é que eu quero que seja o meu 2022? Né? Na pressão ou sem a pressão? Eu sei que a resposta que veio de imediato é sem a pressão. Então, vai depender do que a gente vai construir agora, vai depender do que a gente vai fazer agora. R$1 lá. Quanto tempo que a gente não ganha uma nota de R$1, né? Então, qual é a sugestão? Faça o seu planejamento. Traga as pessoas que você confia para próximo de você, respira fundo, senta naquela sala que te dá mais inspiração, aquela que você gosta, que te conta um pouco mais da sua história, tem lá as fotos das pessoas que construíram sua vida, escola tem muito dessas salas. Começa a construir ali seu planejamento. Respeite e tenha a disciplina de cumprir o que foi planejado. Crie normas claras para limite de desconto e concessões. Pessoal, escola, eu sei que a gente sabe como funciona, ainda mais quando é aquela escola que tem esse número de alunos, ou mesmo quando é a maior, vocês têm um dom raro de conhecer as pessoas pelos nomes. Isso é muito legal, isso é muito maneiro. Mas o fato de ter essa proximidade, às vezes permite que vocês cheguem e falem para a pessoa, peçam um desconto, vocês falem assim, não, pode dar 50% de desconto para essa pessoa. Aí você fala assim, gente, mas de onde é que saiu 50% de desconto? Não, eu quero dar 50% de desconto. Você, às vezes, não tem no financeiro base para gerar esse desconto. Entendeu? E você simplesmente está fazendo isso. E está quebrando regras que você mesmo criou no seu orçamento. Esteja equilibrado entre pessimismo e otimismo. Não vai muito para um lado, não vai muito para o outro. Né? Em um lado, você vai criar traumas para você mesmo administrar seu negócio. Por outro, você pode criar fantasias. E o mercado diz que, às vezes, menos é mais. Então, às vezes, ter 300 alunos pagantes, certinhos, calculado direitinho quanto é que vai dar de renda para a escola fechar o ano, do que ter 700 com inadimplência. Simples assim. Calcule os recursos que serão necessários para o ano todo.
Faça as contas de quanto é que você precisa gerar de caixa, de resultado, para bancar as despesas da escola para o ano todo. Não somente para a cobertura das despesas, mas também para os eventuais atrasos, para os investimentos, para a retirada de lucro. Vocês precisam retirar lucro. A gente mantém a escola, sim, para formar gente, para gerar pessoas, para construir esse Brasilzão que a gente é tão apaixonado por ele, mas precisa ter a parte de vocês também, a parte de família, a parte de realização de resultados. Garanta uma reserva financeira sustentável. Negocie e mantenha linhas abertas nas instituições financeiras do mercado. Não é pegar dinheiro, é saber que se você precisar, tem onde buscar na taxa justa para se fazer a operação. Então, você precisa já agora escolher quem vão ser os parceiros com quem você vai trabalhar ano que vem. Ajuste imediatamente variações negativas no fluxo de caixa. Não é normal. Eu sei que as escolas, muitas delas vencem entre no dia 5 e no dia 10. Mas no dia 2, no dia 3, vocês estão pagando os profissionais. Vocês estão recolhendo impostos. Vocês têm que ter essa gordura para poder rodar o caixa sem ir para o cheque especial do banco, sem rodar numa linha de crédito de quem quer que seja. Então, vocês têm que ter um pouquinho mais de recurso no começo do mês para poder depois, ao longo do mês, ir acertando o fluxo. Cada entrada dessa que você dá no cheque especial, cada entrada dessa que você fura o caixa da escola, é um juros que você paga desnecessário. Então, acerta isso agora. Ah, Luiz, mas eu já venho com isso há muito tempo. Peguem um empréstimo em 36, 48 vezes e cubra esta diferença. Acerte o seu caixa para você não ter esses sustos mais. Transforme dívidas de curto prazo em dívidas de longo prazo. As taxas serão mais atrativas. Existe dinheiro, o mercado está muito interessado em colocar dinheiro para fora. Ah, mas toda vez que eu sento com o meu gerente do banco, ele me oferece 5%. Troca de banco, troca de gerente, converse com outras pessoas. 5% é um absurdo ao mês em qualquer lugar do mundo. Né? Muito cuidado. Olha lá, tem uma escolinha toda quebrada lá embaixo no desenho. Tem um porquinho todo quebradinho também. Muito cuidado para não destruir patrimônio. Não destrua o patrimônio. Quando você começa a inverter o fluxo, ou seja, a escola está gerando resultado, está vindo fluxo financeiro para você. Você está viajando com a família, está comprando carro, está comprando casa, está construindo patrimônio para os seus filhos, para os seus pais, está pensando em aumentar o negócio. A partir do momento que você começa a inverter o fluxo, a empresa está perigosa. Você precisa... Opa, peraí. Nenhuma das empresas que vocês conhecem na cidade em que vocês estiverem, ah, passei na porta da loja tal, tinha 20 anos que eu ia naquela loja, ela agora está fechada. Ela não fechou da noite para o dia. Ela começou a destruir patrimônio em algum momento. Em algum momento o fluxo, o vento virou. E naquele momento em que o vento virou, a pessoa não tomou providência nenhuma. Ela foi achando que o acaso ia protegê-la, ou que amanhã ia fazer sol, ia tudo ficar maravilhoso. Não aconteceu desse jeito. E uma coisa muito legal, para toda situação, nesses anos todos que eu estou trabalhando no mercado financeiro, como consultor, como professor, para toda situação tem solução. Tem, mas precisa sentar e conversar. Negocie tudo agora, porque as taxas e tarifas conquistadas hoje as valerão como base para durante um ano. Então, aquele cara que te fornece papel A4, a escola consome muito. Aquele pessoal que fornece telefonia, aquele pessoal que fornece impressora, conversa com eles agora, chama todo mundo, vai a mercado. Eu sei que vocês gostam dessas pessoas, eu também gosto. São pessoas de relacionamento, às vezes, de anos. Mas vai ao mercado conversar com outros parceiros para saber quanto é que eles estão cobrando e volta depois com eles para a sua mesa e pergunta e fala assim, olha, você está me cobrando R$300 de aluguel numa impressora e o mercado está cobrando 250, vamos fechar em 250 também, para ficar bom para a gente, um período difícil que a gente passou, porque você vai acertar agora nos 250 e vai passar o ano todo no mínimo nisso. Reserve um período para se sentar com essas pessoas. Crie condições ideais para negociar. Escolha os protagonistas que negociarão em nome da instituição. Por que eu falo escolha protagonistas que negociarão em nome da instituição? Porque às vezes você não é a melhor pessoa para negociar. Você é muito bondoso. Você é muito tranquilo. Sabe, você, cara, o cara fala com você, mas eu gosto tanto dele, tem um coração desse tamanho. Eu também tenho. Mas às vezes tem hora de dizer não. Não, por isso aí a gente não vai conseguir fechar. Os alunos, os boletos, o bom nome e reconhecimento na cidade, a folha de pagamento, as demandas de compras que vocês têm, isso tudo pertence a vocês. São vocês que têm o poder da negociação. Façam valer esta regra. Às vezes a gente aceita que a pessoa venha conversar com a gente como se ela tivesse o poder. Ela não tem o poder, ela está querendo o seu negócio.
E se ela está querendo o seu negócio, porque quem tem demanda é você, quem manda a negociação é você. É você que coloca as regras, é você que decide, porque ele está querendo é o que você tem. Então você tem que levar ele para esse caminho. Não, peraí, quem manda aqui sou eu. Quem vai discutir sou eu. E não vai jogar, né? Quem conhece futebol, não vai jogar no campo do adversário. Se quer conversar com o banco, vai lá no banco conversar com o cara, traz o banco. Deixa ele vir até você. Ah, eu quero conversar com o dono da papelaria que me fornece material há 30 anos. Traz ele até você. Leva para tomar um café na sua sala, conversa com ele lá, porque lá é seu campo. Lá você tem maior liberdade para movimentar as peças e discutir com ele do que no negócio dele. Ah, esse daí, toda vez que eu converso com o escola é a dor, né? A inadimplência. Né? E a inadimplência, como já dito em outras vezes, todo atraso ele começa em algum momento. E ele começa no dia seguinte que venceu a operação. Então, se o aluno tem que pagar até o dia 10 e no dia 11 ele não pagou, ele já está atrasado. Ah, Luiz, mas você não vai chegar para o aluno e vai ligar para ele no dia 11 dizendo que ele está atrasado. Não estou dizendo para ninguém fazer isso. Eu só estou dizendo que a gente precisa botar no conceito de que, se a gente controlar que um aluno, determinado responsável, começou a atrasar em D+1, ou seja, todo dia 10 é o vencimento e toda vez ele paga dia 13 ou dia 14, vocês concordam comigo que ele tem um problema? E esse problema ele pode se alongando. Lembra da loja que eu falei que você frequentava há 20 anos, que de uma hora para outra ela fechou? Ela não fechou de uma hora para outra, ela começou um ciclo. Em algum momento ela vai quebrar, vai parar. Ou esse atraso vai prejudicar muito a operação. A mesma coisa a gente precisa fazer. Se a gente cuidar do atraso no começo, bem no comecinho, ele não vira inadimplência. Ou a gente já fica prevenido do que pode virar inadimplência. Então, essa coisa de acompanhar, de chegar junto, de tornar o responsável, fazer o responsável se sentir abraçado, né, é muito importante. Porque na hora de pagar, se ele se sente abraçado, na hora de botar em dia, se ele se sente confortável, ele vai procurar quem mais deu atenção a ele, quem mais buscou abraçá-lo no momento difícil. Ele vai lembrar da sua escola, ele vai lembrar do seu negócio. A mesma coisa para aquele que está vencido há mais tempo. Aquele que está vencido há mais tempo, mas, Luiz, não adiantou, tentei fazer todo esse processo, o cara está com 60 dias, 70 dias de vencido. É importante revisitar informações que foram pedidas aí na matrícula. Vai lá no Serasa, vai no SPC, vai em todos e entre em contato com ele dentro de uma proposta que ele possa pagar. Olha, chama ele na escola, vem aqui. Pessoal, eu gosto, se deixar, eu vou ficar aqui, Amanda, até amanhã contando o caso. Eu não quero fazer, né? Mas uma vez uma pessoa virou para mim e falou assim: olha, Luiz, eu estou cobrando, ele não vem. Ele não vem falar comigo. Eu falei assim: então tá bom, passa o telefone da pessoa que eu vou ligar. Eu liguei para ele e falei assim: ô, Fernando, tudo bem? É o Luiz Fernando. Ah, não, você está me ligando para me cobrar. Não, estou te ligando para tomar um café. Vamos tomar um café? Queria conversar com você. Ah, mas você quer conversar comigo para me cobrar? Não, eu queria saber da situação, eu só queria tomar um café com você. Pois nós fomos tomar um café, ele aceitou tomar um café, cara, isso foi muito legal. Porque ele virou para mim e falou assim no café, a gente foi tomar um café na padaria perto do negócio dele. Aí ele virou, era uma empresa, aí ele virou para mim e falou assim: Luiz, faz o seguinte, quanto é que eu consigo acertar lá para poder ajeitar lá a situação? Ah, cara, acerta tanto, você vê quando é que você consegue. Ele acertou. Ele conseguiu acertar. É claro que esse é um caso de sucesso, tem os casos de insucesso também. Mas esse, cara, é um caso que eu estou falando com vocês. Tenta sair um pouco do papel de cobrador, mas do papel de quem quer entender a situação e colocar o cara em dia. E detalhe, se esse responsável tiver com o Serasa SPC muito lotado de pendência, é outra situação que a gente vai falar em algum momento aqui. Aí realmente você tem que conversar com o juiz, que fica muito mais difícil. Mas quando você pega o caso em que ele só está com a escola e às vezes uma conta de telefone celular, esse pessoal, essas pessoas normalmente são os mais fáceis que tem para acertar. Por outro lado, se passou de 180 dias, é o que eu falei, está com 180 dias de vencido, não paga. Você já chamou, não vem. Você já tentou o café do Luiz lá na padaria perto do cara, o cara não aceitou o café, não aconteceu nada. Aí realmente é chamar realmente a parte jurídica de vocês, tentar entender como que vocês vão poder fazer para tentar reverter isso ou não reverter. Porque vocês sabem que tem, se abrir a gaveta, toda escola que eu vou tem uma gaveta. Aí quando você abre a gaveta tem aqueles casos lá que você nunca mais viu a pessoa e não conseguiu receber. Vou ver aqui, vamos lá. E aí, uma dica que eu queria dar para vocês. Você veja que aqui eu inverti o fluxo, né? A gente estava aqui o tempo todo com uma carinha triste, uma carinha um pouco mais raivosa e uma carinha pensando. O que eu vou fazer com isso? Agora, eu penso já
E solução? Eu preciso pensar para 2022. A gente precisa investir melhor no nosso momento de matrícula. Não é só Serasa, SPC, agora tem cadastro positivo, não são só mais essas ferramentas. Eu sugiro que vocês montem um programa de matrícula em que vocês façam todo o cheque de informação de quem está vindo para a casa de vocês, dos responsáveis que vocês já conhecem, daqueles que estão entrando, muito mais seguro. Entrar em contato com todos os telefones que forem dados a vocês, salvarem contato de WhatsApp, conversarem, procurarem as pessoas que estão se apresentando como responsáveis financeiros, né? Fazerem perguntas-chave, né? Onde o senhor está trabalhando, aonde fica, pegar, checar de uma maneira gentil isso tudo, e guardar, e de vez em quando necessário, lá que o cara atrasar um dia, 2 dias, volta naquilo, rebate aquilo. Ah, Luiz, às vezes a gente faz isso tudo na minha escola e mesmo assim o cara fica devendo. Vai acontecer, faz parte do processo. Infelizmente, a inadimplência é uma coisa que ninguém vai conseguir se livrar da noite para o dia, nem. Vocês podem diminuir o índice se vocês melhorarem a porta de entrada. Porque o único jeito realmente que eu conheço efetivo em todos os lugares, que eu já fiz consultoria em escola, de melhorar isso é na entrada. Se você melhorar a entrada, fizer uma checagem melhor na entrada, tende a melhorar realmente o fluxo de pagamento. Analisem e classifiquem, e aí sobre a inadimplência passada, aquilo que ficou muito tempo eu já conversei. Analisem e classifiquem o que é de fácil recuperação, tá? Para cada uma delas, crie uma estratégia. Por que analisar o que é de fácil recuperação? Foi o que eu falei anteriormente. Se a pessoa só está devendo a vocês de uma conta d'água, é mais fácil ela acertar com vocês. Se vocês entram no Serasa da pessoa e a pessoa tem 22 páginas, eu acho que vai ser meio difícil, porque você está no meio dessas 22 páginas. Então, aí realmente é uma conversa com o jurídico. Elejam um comitê com algum critério para poder receber isso. Ou seja, se a pessoa está atrasada com vocês há 1 ano, vou pegar aqui, se a pessoa está atrasada com vocês há mais de 6 meses e só deve no mercado a vocês e uma conta de água, a condição para dar desconto a ela é uma. Agora, se a pessoa deve 22 páginas de Serasa no mercado, vocês concordam que a condição a ser dada para essa pessoa é outra? A que deve só a vocês e a conta d'água, ela é uma pessoa, inclusive, recuperável para poder continuar com vocês para a vida. A pessoa que tem 22 páginas de Serasa já é um pouco mais difícil. E busquem especialista para analisar a carteira, classificação e negociação da mesma. Sobre processos, eu quero convidar vocês a reverem as ferramentas utilizadas nas aulas presenciais e online. Treinem as equipes. Porque agora todos conhecem as ferramentas de modelo. Nós mesmo estamos aqui hoje, Amanda e Gabriel, com o Zoom, e Flávia, e nós estamos aqui com o Zoom, já é uma ferramenta conhecida. Você imagina lá quando começou a pandemia, que a gente não sabia nem o que era Zoom, né? Ofereceram para a gente Meet, Zoom, tinha, né? Vieram várias, e a gente aprendeu meio que na correria, né? Olha, é assim, coloca, aí o aluno aparece, não aparece. Nós agora estamos com tempo. A gente já aprendeu. Esse modelo híbrido deve continuar, né? Para algumas escolas sim, para outras não, mas deve continuar. Então, agora estamos no momento realmente de treinar nossas equipes a trabalhar melhor isso, conhecer um pouco mais isso. Façam adequações por custos e eficiência. Modernizem processos internos. Ou seja, por exemplo, matrícula. A matrícula, aqui na minha escola, o pai tem que vir aqui preencher a matrícula. Com pandemia, ninguém está muito querendo ir à escola. Alguns não estão nem saindo de casa ainda, algumas pessoas preferem não fazê-lo. Bota na internet para a pessoa preencher, já te entregar praticamente tudo previamente preenchido. Assinatura eletrônica. Existem várias maneiras de vocês criarem e fazerem isso. Às vezes assim, não, mas é o momento do pai estar aqui. Aquele que quiser comparecer na escola vai ser muito bem recebido, de braços abertos, como vocês fazem muito bem. Mas vocês vão ver que se vocês fizerem isso, inclusive, vocês diminuem custos. Vamos pegar um exemplo do mercado bancário. Você hoje, para abrir uma conta em banco, você não precisa mais ir no banco. Você abre pelo seu celular. Vocês acham que eles fizeram isso porque eles são bonzinhos ou porque reduziu o custo da instituição? E ficou mais seguro, porque quem preenche é você. Então, eliminem papéis e a guarda dos mesmos. Redesenhem os espaços físicos. Às vezes estão usando um espaço muito grande que poderia estar sendo cedido para a sala de aula ou algum parceiro elegível para entrar dentro da sua escola, para gerar mais negócios. Terceirizem atividades não essenciais. Ocupem os espaços ociosos com parceiros relevantes para o seu público. Terceirizem atividades não essenciais ao pessoal público da limpeza, da segurança, se isso lhe for afável, se isso lhe for tranquilo de fazer, se você perceber que você financeiramente isso corresponde a você, aluguel de equipamentos,
impressora, computadores, porque vai estar sempre sendo atualizado e você não precisa desencaixar recursos do seu caixa para poder fazer um investimento de compra. Pessoas, revejam modelos de contratação, CLT versus PJ. Isso está acontecendo demais no mercado todo e no mundo das escolas não é diferente. Tá? Compartilhamento de profissionais com áreas terceirizadas. Invistam em treinamentos, cursos e estudos em geral. Treinem as pessoas, desenvolvam talentos. Acompanhe o campo emocional dos colaboradores, isso é fundamental. Essa crise mexeu muito com o emocional de todo mundo. Tá? Busquem acordos em que empresas parceiras do mercado também possam levar profissionais a trabalhar dentro da instituição de vocês, a gerar negócio. Ou seja, está a mãozinha lá, a nossa mãozinha enquanto líderes, enquanto gestores, enquanto colaboradores que estamos à frente do negócio, auxiliando as pessoas a atravessar esse caminho de dificuldade. E detalhe, não tem em negócio nenhum no mundo que eu conheça algo mais importante que as pessoas. São as pessoas que fazem o negócio. Então, a gente tem que continuar investindo em gente, cuidando de gente, porque, inclusive, estas pessoas nos representam 24 horas por dia perante os pais dos alunos e dos responsáveis. As mídias, esteja onde seu público está. Visite a sua imagem com um olhar crítico. Vai lá no Instagram, no Face, onde quiser, ferramenta que você quiser, e olhe como a sua imagem está sendo trabalhada. Perceba se aquela é a melhor maneira da sua imagem estar sendo vista. Atualize e modernize suas apresentações. Seja seleto com seu público-alvo. Negocie valores e acompanhe resultados. Vai botar anúncio em ônibus, vai botar outdoor, vai botar anúncio dentro do shopping. Se isso for uma ferramenta que lhe for interessante, negocie os valores e acompanhe se os resultados estão vindo. Converse com quem decide e mude se tiver que mudar. Essa parte, converse com quem decide, para mim é uma parte fundamental. Se eu estou precisando buscar alunos de um público jovem, dos 14 aos 16 anos de idade, será que toda a mídia para onde eu provocar ou mandar anúncio, mandar propaganda, mudar disparo, será que toda a mídia vai falar com esse jovem? Será que vai conversar com ele? Será que eu não tenho que parar e conversar com a agência que me assiste ou com as pessoas que trabalham comigo e que conhecem um pouco mais disso? Será que eu tenho que conversar com elas aonde esse público anda? Porque é onde esse público circula que eu tenho que tentar buscar. Então, talvez para esse grupo, se os cinemas já tiverem voltado à plenitude até o final do ano, já estão voltando, as salas estão abrindo aí com limitação de capacidade, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, que é onde eu estou, tá? Esse é um bom lugar para a nossa mídia estar? Possivelmente sim. Não estou dizendo que seja. Então, agora para anunciar no cinema. O Fernando falou para botar anúncio lá. Não. Estou dizendo. É a mesma coisa que eu vi outro dia. A gente estava fazendo uma consultoria numa escola. Ele botou uma propaganda em alguns ônibus. E eu estava vendo os ônibus circulavam em todos os lugares, Amanda, que você podia imaginar, menos no bairro onde estava a escola. E faziam viagem assim de 50 quilômetros. Eu falei assim, o seu público está lá? Seu público vai pegar lá esse anúncio e vai trazer o filho para cá, a essa distância. Então, o que eu estou falando, são exemplos que são disparados, você pode olhar e falar assim, não, pelo amor de Deus, isso não é a mesma coisa. E outra coisa também importante. Quem tem filho, né, eu já tenho, e o meu filho pequeno, meu filho só tem 28 anos de idade, mas muitas coisas eu sempre consumi porque ele me pedia. Ele falava assim, eu quero tal lugar, eu quero isso. Então, o coração de pai e de mãe nessa hora, o quê? Desmancha. Ele quer isso, então vou tentar fazer. Então, a gente precisa conversar com os dois. Porque se o filho pedir para ir para a sua escola, e se você sentir que o apelo é interessante para você, você vai colocar naquela escola. Então, as mídias nesse momento agora, que vocês vão começar a divulgar o que vocês pretendem construir para 2022, elas são fundamentais. Tem que ser aquele arco e flecha, eu só tenho essa flecha aqui, eu tenho que disparar, eu tenho que acertar no alvo. Tem que entrar ali no alvo com ela. E outra coisa, muito importante, mas que é difícil às vezes a gente aceitar. Olha esse exemplo. Os dois casos são telefones. Vocês estão vendo o Motorola, e de novo eu vou revelar a minha idade, porque eu já tive um Motorola desse. Tá? E o outro é um smartphone. Os dois, conceitualmente, são telefones. Porém, você precisa evoluir com o aparelho, porque senão ele não se torna mais atraente para os consumidores. Para isso, eles incorporaram outras funções, além de simplesmente servir para falar. Que, aliás, é o que a gente menos faz hoje no smartphone, é falar com ele. A gente passa o tempo todo digitando, pesquisando, consultando. Por que eu estou dizendo isso? Pode ser que
olha o que eu estou falando, me arriscando a dizer isso a vocês que não é fácil. Pode ser que, no modelo pré-pandemia, sua escola com os conteúdos de português, história, matemática, fosse atrativa, muito atrativa ao mercado. Mas só isso hoje pode não bastar. A gente vive um mercado hoje que nos próximos 10 anos, boa parte da mão de obra que nós precisamos para absorver as novas tecnologias que já existem, principalmente no mercado europeu e americano, nós não temos mão de obra instalada para trabalhar isso. Então, algumas oportunidades, alguns conteúdos que estão na mão de vocês oferecerem, como idiomas, por exemplo, que a gente está aqui para a Edify junto, idiomas, por exemplo, passa a ser essencial, porque você conversa com um mundo completamente mais globalizado do que a globalização que você viu 20 anos atrás. Então, a gente precisa oferecer para o mercado, além daquele conteúdo padrão que a gente tem de excelência, algumas novidades. E novidades emblemadas por parceiros já conhecidos no mercado. Está lá, invista na formação que o mercado exige. Porque eu, como responsável, eu vou bater o olho e vou dizer assim, espera aí, português, história, matemática, física, isso tudo a escola ali do bairro, o outro já tem. Mas quem é a escola de idiomas que está batendo ali firme para poder... Meu filho vai precisar disso. Quem é a escola que está trabalhando TI, robótica? Olha o que eu estou colocando. Quem é que está trabalhando isso? Ou seja, nós precisamos nos preparar para poder chegar a essa mídia que eu falei aqui. A gente precisa se preparar com coisas que sejam atrativas. Senão a gente vai estar entregando aquele Motorola de 20 anos atrás. E a gente não pode agora... Lembra que eu falei lá no comecinho, que a Amanda já está me olhando ali, acho que o meu horário já está batendo. Calma. Cara, se a gente for ao mercado agora com o Motorola, a gente perde a matrícula de 2022. E a gente não tem o direito de perder a matrícula de 2022. É agora, a gente tem que acertar a mão agora. Então, a gente vem exatamente para cá para falar de diversificação de conteúdos, mas não necessariamente a gente tem que ser o dono, o domínio do conteúdo. Nós temos que eleger bons parceiros. Nós temos que eleger boas empresas que possam casar o nome com a nossa escola e nos impulsionar. Porque a gente tem que continuar trabalhando, cuidando do conteúdo que a gente já conhece, dos bancos, da inadimplência, da gestão de matrículas que o Luiz Fernando falou, e deixar que esses parceiros continuem trabalhando para a gente as mídias e o bom nome que tem para trazer esses alunos que a gente está precisando. Então, tenha os melhores parceiros do mercado. Por outro lado, fale a linguagem da região do seu bairro, respeitando as características e culturas. Isso tudo eu já coloquei para vocês. Busque contato com o público na faixa etária das turmas que você pretende atender. Façam eventos na escola. Façam aquelas portas abertas. Eu sei que alguns de vocês fazem isso. Tragam a comunidade para vir visitar a escola e conhecer as expertises que vocês estão trazendo. Olha, nós somos essa roupagem. Não é jovem. A jovialidade não vem da sua idade, ele vem da característica que você quer entregar. Eu sou a escola para os próximos 20 anos. Olha que coisa legal. Eu sou a escola construída para o que seu filho, para que seu bem maior precisa para os próximos anos. Porque os pais vão comprar isso influenciado pelos filhos. Se os filhos forem lá e perceberem que vocês estão entregando isso, os pais compram. É ali que os pais vão casar realmente a educação dos seus filhos. Eleja os parceiros que farão a diferença. Junte-se aos que, por sua eficiência, expertise, conceito no mercado e experiência, vão agregar maior valor para os alunos. Permita que profissionais os auxiliem em análises, planos e formação das equipes. Nós mesmos aqui da consultoria temos uma parceria com a Edify. Né? Se precisarem de alguma coisa, a Edify tem como encontrar a gente, sabe como falar com a gente. E tenha a maturidade para iniciar em 2022 agora. Para quem trabalha com negócio, para quem trabalha em empresa, não importa o tamanho, 2022 já começou. A gente tem que largar agora. E aí, depois que eu falei de tanta conta, eu botei tanta ideia na cabeça de vocês aí, falei de tanto número, tanta coisa, eu queria dizer a vocês o seguinte, é isso mesmo, a gente tem que sair daqui hoje com a cabeça fervilhando, com um monte de ideia, o que eu vou fazer, para que lado que eu vou, meu Deus, esse monte de coisa que esse cara falou, calculadora. Mas uma coisa a gente não pode deixar nunca nesse segmento de vocês passar. É isso que faz de vocês um negócio diferente. É isso que torna vocês um negócio gostoso de se trabalhar, que dá alegria de levantar de manhã e ir para lá.
Deveria saber que você está participando da construção de um ser humano. E nesse ponto, vocês são excepcionais. Ninguém precisa ensinar. Vocês sabem a cartilha do A ao Z. O que a gente precisa é fazer um acerto. Sabe aquela sintonia fina que tem no aparelhinho que você faz assim, deixa eu só dar uma mexidinha aqui, só para se atualizar o que o mercado está pedindo? É só isso que a gente está querendo fazer. Então, porque o que vocês ganham em troca, eu sei porque eu tenho uma cunhada que ela é pedagoga de muitos anos, o que ganha em troca é sair na rua e vê-la só batendo com a mão para todo mundo. Todo mundo conhece. Primeira vez que quando eu saí do mercado financeiro, que eu virei professor, uma das coisas que mais me deu orgulho foi quando eu estava descendo uma escada rolante, passou um jovem por mim, e eu sempre dei aula para adulto, por causa de MBA. Um rapaz grandão passou por mim e não me chamou de tio, né? Porque de tio eu já era chamado há algum tempo. Ele me chamou de professor. Ele passou por me subindo a escada, descendo, e ele falou assim, professor! Quem é o professor? Era eu. Então, esse agradecimento de saber que você construiu aquilo dali para a pessoa, isso daí é imperdível. E vocês estão de parabéns. Vocês fazem isso muito bem. Obrigado. Obrigado a vocês por terem escutado esse louco do Luiz Fernando contando essas coisas aí, mas acho que a gente tem muita coisa para fazer e caminhar juntos. Estou deixando aí meus contatos aí, apesar de vocês sabem que vocês têm como fazer esse contato pela Edify, vocês podem conversar com o pessoal da Edify, que eles têm como encontrar a gente, tá aí os contatos, tá? Vamos crescer juntos? Vamos, né? É isso, Amanda, é isso, Flávia, eu espero que tenha sido uma boa viagem que a gente tenha feito junto aí. Excelente, Luiz Fernando, foi muito bom, tenho certeza que todo mundo vai sair daqui com ideias e, acho que mais do que ideias, com a vontade de refletir mais, né, sobre o plano de ação, que é esse movimento que a gente tem que fazer, né, olhar para a situação, olhar para os problemas, olhar para onde está funcionando também e seguir, né, sempre melhorar. Queria saber se alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta, alguma colocação. Sei que a Elaine colocou diversos pontos aqui interessantes no chat. Caso contrário, passo para a Flávia. Como diz o pessoal, pode ser um de cada vez, não tem problema não. A vantagem de sermos poucos é que vira uma mentoria, né? Você pode perguntar até assuntos específicos que a gente vai responder. Bora lá, Luiz Fernando, então, de repente, aqui a gente tem escolas maiores e menores, né? No caso de escolas menores, com um custo muito reduzido, você tem alguma dica para dar? O que pode ser feito? Porque, assim, muita coisa que você falou requer muito investimento, né? Ou não? É uma questão de postura? Como é que é? Disciplina. A palavra é disciplina. Porque para todos esses movimentos que a gente está colocando aqui, se você for colocar o custo, a gente vai pegar as escolas menores. Vamos lá. Uhum. O que é uma escola menor? Uma escola de 400 alunos, num bairro? Se você parar para pensar, é a maioria. A grande maioria, se você pegar uma cidade, eu vou pegar pelo Rio de Janeiro, pela experiência que eu tenho, né? Mas se fosse para São Paulo, a diferença não ia ser muito grande. Você pode contar, você vai ter de 5 a 10 escolas de grande porte. Claro que se você pegar em Ribeirão Preto, Campinas, que são o interior forte de São Paulo, você talvez até tenha isso tudo, tá? Cidade do Rio de Janeiro, você deve ter 10 ou 15 escolas com mais de 2.000 alunos hoje em dia. A maioria, a grande maioria mesmo, está com 400, 600 alunos na base. Para todas essas pessoas que têm mais de 2.000 alunos, tem os departamentos que fazem todos esses processos por ano. Eu não duvido que estejam sendo feitos. Pelo menos eu espero que sim, que isso esteja acontecendo lá. O grande gargalo nosso, que eu vejo, Flávia, principalmente, são as menores, exatamente porque elas acreditam que elas não tenham acesso ao recurso que é ao capital intelectual para poder absorverem isso. E a proposta que a gente está fazendo com a Edify e com vocês da ANEP é que a gente universalize esse recurso. Ou seja, qual é a dificuldade que você tem? Aonde que está doendo? Como é que a gente faz para acertar? E a gente entrar com isso daí com eles para que eles se acertem agora. Sem necessariamente ter um departamento, até porque não tem. Aí você vai dizer, mas isso é característica de escola pequeno porte, né? Não, isso é característica de toda empresa de pequeno porte. Toda empresa de pequeno porte, que são a grande maioria do Brasil, nós somos o maior. A minha empresa é uma empresa de pequeno porte. Nós somos a maior parte dos CNPJs do Brasil.
né? Então, todas as nossas empresas, quem faz o financeiro, quem faz o recursos humanos, quem faz o marketing, somos nós. E não tem o porquê de sair contratando pessoas para isso. Vai virar um custo absurdo, impagável. O que precisa fazer é, para dar direção, porque saber fazer eu não duvido que sabe. Porque se não soubesse, não tinha sobrevivido 10, 20 anos. E essa crise da pandemia ela foi violenta? Foi, mas teve a crise do governo financeira entre 2014 e 2018, teve a crise do Collor, teve todas essas crises e as pessoas estão aqui conversando com a gente. Então, bom de fazer, todo mundo é. Às vezes está precisando de um ajuste, de uma direção. E nesse ponto, o que a pessoa precisa fazer, às vezes, é só conversar. Só alinhar. E é o que minha sócia que está aqui, a Elaine, falou, que é disciplina. É pegar e escrever no papel, olha, eu quero chegar, eu estou com 400 alunos. Com 400, aí vem a pergunta. Com 400 alunos, na mensalidade que está recebendo, com o índice de percentual que pode aplicar e de planilha, paga as contas e você consegue retirar o seu prolabore? Com uma margem de inadimplência que o mercado tem, que aí a gente vai estudar particularmente no mercado, na região que ela está qual é, paga. Não, não paga. Então, você vai ter que olhar para dois lados. Custo, receita. Custo. Corta o que pode, de tudo que pode, né? Eficiência. Não é corte, eficiência. Vamos tornar seus custos mais eficientes. Receita, vamos buscar mais alunos no mercado. Vamos buscar atrativos, Edify, outros parceiros que queira trazer, vamos ficar mais atrativos para que os alunos venham para cá. E aí você constrói o que você vai fazer. E pé na tábua, porque você tem 4 meses para trabalhar isso aí, porque senão passou o período de matrícula e não fechou. Então, para esse pessoal, eu não sei nem se eu consegui te responder, Flávio, o assunto para mim ele acaba me emocionando. Para todos tem. Se vai ser a churrascaria, né, no bairro Nobre da Zona Sul de São Paulo, é uma coisa. Se vai ser o prato feito, vai ser outra. Mas alimentado, todo mundo consegue. Então, vai depender só do que você está precisando. O fato maior que a gente sofre muito, Flávia, é que a maioria não pede ajuda. Tá? A maioria continua achando isso não é para mim. Né? Ou isso não funciona comigo. E, pelo que eu sei, funciona para todos. Até hoje, ainda não consegui não achar que é uma forma que funcione para todos. Obrigada, Luiz Fernando. Me esclareceu muita coisa, assim. Eu fiquei pensando exatamente isso. Será que a escola de pequeno porte ela consegue se impor no mercado, né, da forma como você falou, e sem grandes investimentos, quer dizer, uma consultoria, uma parceria com a Edify. A Edify também, né, Amanda, tem esse trabalho com diferentes escolas, de diferentes tamanhos, né, de diferentes vertentes de atendimento também. E aí, eu não sei... Isso mesmo, Flávia, perfeito. Então, assim, eu que estava no mudo. E eu queria só chamar a Laís, acho que ela gostaria de falar alguma coisa, né? Levantou a mão. Oi, Laís, você nos escuta? Acho que você está com o microfone no mudo. É o seguinte, ele falou de escola pequenas, 400, a minha não tem 400, tem bem menos. Nós começamos o ano passado, né? E logo de cara veio a pandemia. E a gente começou assim com uma sala, agora esse ano outra sala, o ano que vem, 2022, outra sala, Fundamental 1. Então, hoje, atualmente, eu tenho uma sala de primeiro ano, uma sala de segundo. Para o próximo, uma sala de terceiro ano, acrescentando. Então, os nossos recursos são bem pequenos, né? Então, eu vejo assim, às vezes eu me sinto assim um peixe fora d'água. A gente tem vontade de ver, né, essas situações que vocês colocam aí, né? Mas parece que está um pouco ainda longe, né? Eu tenho muita fé que nós vamos crescer, se Deus quiser, mas a gente começou pequenininho, uma formiguinha, né? Então, para a gente poder levantar, fazer parcerias assim, a gente tem que... É meio difícil, assim, né? Então, a gente queria, assim... como a gente, né, enfrentar, né, tudo isso que foi colocado aí, nem tudo para nós é viável. Bom, Laís, em primeiro lugar, meus parabéns. Tá? Que alegria ouvir uma pessoa dizendo que começou alguma coisa e logo trombou com essa pandemia.
E uma coisa que é unanimidade aqui nessa sala, você pegar todos os associados da ANEP, todos os clientes da Edify e 100% do CPF, dos CNPJs do Brasil, ninguém estava preparado para essa crise. Ninguém nunca tinha passado por isso. Estamos todos aprendendo com ela. E, bom, gostoso ouvir uma pessoa dizer que está começando a empreender nisso. E olha que história bacana você contou, que você começou com uma sala, já está com 2, então você já dobrou teu negócio, concorda? Era 1, virou 2. E você agora já está 3, e que você está vendo. Então, eu vou te fazer um convite. Quantos de nós já passou em porta de loja e se interessou por um calçado e não tinha preço e entrou para perguntar o preço só para saber quanto era? Porque se você não entrar para perguntar, você não sabe. Não fui lá perguntar. Não, isso não é para mim, não. Você perguntou? Não. Então, a Laís, é isso? A Laís, eu tenho dificuldade de ler, Laís, porque eu uso isso aqui, tá? Só não botei agora para não parecer mais ainda do que eu já estou. Então, eu respondo. Então, a Laís, pergunta. Você está indo para a 3ª turma, mas se você pegar e rodar teu bairro, olha que dica que eu vou te dar. Você vai descobrir que tem escola que, infelizmente, fechou. Você vai descobrir que tem gente procurando uma escola com a sua característica pequenininha, porque quer que o filho seja cuidado por uma escola pequena. Tem gente que gosta de escola grande. Tem gente que gosta, Laís, da sua escola, porque sabe que ali, quando seu filho entrar, quem vai entregar o álcool em gel é você. Olha o que eu estou colocando. O nível que a pessoa está descendo. Sabe que se precisar falar, o WhatsApp que vai estar disponível é o seu, do dono. Coisa que escola grande, meu filho sempre estudou em escola grande. Você não... É diferente. A proposta é outra. Não significa que exista proposta melhor ou pior. Existe proposta diferente. Então, o que eu vou te sugerir é faça seu planejamento pensando na 3ª turma, mas na 4ª, na 5ª, em tomar o lugar de alguém que infelizmente fechou. Em tomar o lugar de alguém que não fez o investimento intelectual que você está fazendo, que não está tendo a visão de conceito educacional que você está propondo. Porque se eu tivesse um filho pequeno agora, se meu filho agora não tivesse com 28 anos, estivesse com 7, 8 anos de idade, eu estaria procurando uma escola voltada para o mercado de trabalho dos próximos 10 anos para frente, e não dos 10 anos atrás. A gente está falando de um mercado em que, por exemplo, eu não sei aqui quem trabalha com isso, mas em que vender seguro vai ficar mais difícil, porque os carros estão se tornando totalmente autônomos e acidente de carro vai ser muito raro. Porque a falha humana que faz o fator seguro crescer muito vai simplesmente diminuir. Quem vai vender seguro? Isso tem aí diversos vídeos aí no Google, é só vocês lançarem que vão aparecer outros tantos. Eu procuraria uma escola em que tivesse uma base de idiomas eficiente, porque como você vai entender de uma nova tecnologia que está vindo de um mercado europeu, americano, se eu não consigo conversar, se eu não consigo ter um idioma, se eu não consigo entender, como é que eu vou largar na frente disso? Então, Laís, faça seu planejamento voltado, sim, pés no chão, para aquilo que você pode abraçar e daquilo que você pode dar conta, mas sem perder as oportunidades que tem no seu bairro, sem perder as oportunidades que tem na sua região. Eu falei aqui de dinheiro de banco, de quem quer que seja de terceiro, não é ruim, desde que você tenha onde empregar e receber de volta o que você está investindo. Não é ruim. Ruim é entrar no cheque especial a 8%. Agora, se você tem 3 salas, dá a volta no bairro, descobre que 2 escolas fecharam, que tem demanda para abrir até a 8ª série, e você não faz, Laís, eu não sei onde você está no Brasil, não. Mas que a distância eu vou estar falando assim, Laís, por que perdeu esta oportunidade? Entendeu? Porque eu não tinha dinheiro, dinheiro a gente arruma. Você sabia, vocês já repararam isso? Quem tem capital intelectual, o dinheiro arruma. O inverso não acontece. Pode observar. Tá bom, Laís? Parabéns, de coração. Parabéns mesmo. Obrigada. Mais alguma coisa? Mais alguém? Fala, Laís. Ela tá com a mãozinha de novo. Não sei se você colocou, quer falar de novo, não? Então, eu gostaria de agradecer o Luiz Fernando, a Elaine, pela participação hoje. Estou vendo aqui no chat que você está participando. Foi um prazer conhecer vocês, recebê-los aqui.
a Edify, né, que com muita atenção nos atendeu e prontamente nos ajudou hoje aqui. Eu espero que a gente tenha a oportunidade de fazer um segundo, se Deus quiser, e que tenham mais pessoas que participem, mais escolas, mais instituições. Esse evento não foi aberto só para escolas presbiterianas, a gente abriu para outras escolas, outros profissionais, e eu espero que no próximo a gente consiga mais participantes, mais pessoas que aproveitem esse conteúdo, né? Foi muito, muito importante, tá bom? Você quer falar? Tem uma coisa que a Amanda quer falar. Tem um brinde, né? Amanda. Isso, a gente colocou aqui no chat, vou até colocar de volta no que o Gabriel colocou. A gente tem um presente para quem está participando do evento, para vocês já conseguirem planejar a campanha de matrícula de vocês. Acho que o Gabriel acabou de colocar. Ele colocou ali. É só clicar no link e vocês já vão ter acesso. É isso. E do mais, Flávia, agradecer mesmo ao tempo de todos que estão aqui. Uma segunda-feira, né, pós-trabalho, ainda no finalzinho do dia, então... que bom que quem pôde participar, e a gente tem a gravação, né, para disponibilizar para os demais, depois a gente consegue enviar para quem pediu. O André disse que muitos pediram, né, André, a gravação, e a gente envia, e ficamos aí para o próximo webinário. Lembrando que alguns trechos dessa apresentação nós vamos transformar em podcast, e também alguns trechos vão ser exibidos no programa NEP News, toda quarta-feira, na Rádio Os Semeadores, ok? Eu acho importante, André, passar para a gente, dentro do possível, pela Flávia, ou pela Amanda, ou pelo Gabriel da Edify, os links e os dias em que vão haver, não só desse conteúdo, mas de outros conteúdos relevantes que vocês promovem para esse segmento escolar, porque a gente tem aqui muitas escolas que acompanham a gente também. Então, a gente gostaria de compartilhar isso com eles também, não só esse conteúdo, mas todos os outros que se vierem a produzir, tá bom? Excelente. Professor Luiz, muito obrigado. E eu quero, Amanda, o contato dele. Eu preciso de um material para o programa ANEP News dessa quarta-feira, dessa semana, sobre esse assunto. Tá bem, pode deixar, a gente faz a troca. Já está em casa. E agradecer ao Gabriel também, né? Obrigada, viu, Gabriel? Obrigado a vocês. É isso aí, obrigado Gabriel, a todos. obrigado a todos. Amanda aí, pessoal, obrigado. Beijo no coração de todos. Obrigado aí. Deus que agradece.